Queridos, quem veio buscar o amor de Deus hoje? Amém. Algo especial. Glória a Deus. Algo que somente Deus possa conceder. Veio alguém hoje? Amém. Então dá glória ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor saber que você veio, você veio buscar a presença dEle. Eu quero dizer à igreja, nesse instante, amados, nós vamos desligar-nos das coisas lá de fora. Nós vamos nos sintonizar na presença de Deus. Para quê? Para que nós ficarmos atentos na palavra, porque a palavra é alimento, a palavra ela é direção, é bússola. Então, se você veio nessa noite buscar o Senhor, então nós vamos glorificar o Senhor, vamos exaltar o nome dEle, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero já rapidamente convidá-los a abrir a vossa Bíblia, lá em Isaías 54, do versículo de número 17. Louvado seja ao nosso Deus. Que diz assim a Bíblia: mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenado. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou vitória, o Senhor falou. E outra tradução diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Repita comigo: toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Agora você vai tomar a sério dizendo para o teu irmão do lado: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Louvado seja ao nome santo do Senhor. Tem que tomar assento para a glória do nosso Deus. Amados, nós vemos esse versículo da Bíblia, onde o profeta Isaías vem nos orientar, vem nos salientar, em que o Senhor havia renovado a aliança com Jerusalém. O Senhor, por um momento, havia esquecido Jerusalém. Por um momento, o Senhor havia deixado de lado Jerusalém. Nós vamos ver um texto, a Bíblia, no capítulo 54, ela relata sobre uma mulher, uma estéril, onde ela não poderia ter filho. Mas o Senhor, então, Ele renova, não é, esta aliança para com o povo de Israel. E o Senhor, então, Ele enche de promessas ao povo novamente. E ao povo tem que estender a tua tenda, estender a corda, afirmar na tua estaca, porque o Senhor, Ele iria derramar chuvas e bênçãos sobre o povo de Israel. E visto, querido, que este texto do 54:17 nos fala de ferramenta, mas, amados, eu quero salientar os amados que nós vamos estarmos falando não de ferramentas manuais, não ferramentas que nós usamos para consertar algumas coisas, para estarmos arrumando alguma coisa. Você visto em que, queridos, já fazem 3 dias que eu não aguento mais ver ferramenta na minha frente. Porque eu estava arrumando o carro do meu filho. Nossa, eu estava usando tanta ferramenta, tanto óleo, tanta coisa, não é? Mas não é dessa ferramenta que nós vamos estarmos falando. E a pior ferramenta que nós podemos imaginar são ferramentas que às vezes nós não podemos tocá-las, não podemos armazená-las. São ferramentas que nós estamos quase todo dia sendo atacados por elas. E a Bíblia relata, amados, que a pior ferramenta que tem é uma ferramenta que ela se chama dar um troco, ou seja, vingança. A palavra vingança, ela compõe-se de algum modo que nós
alguma pessoa faz para nós, faz com que a gente se entristeça, e aquela pessoa então ela passa a ter raiva, ela passa a ter ódio, e ela então quer se vingar, não é? Da ocasião, do feito no qual a pessoa fez aquela. E lá em 2 Samuel, no versículo de número 21, e do capítulo número 36 em diante, a Bíblia relata que havia um certo jovem, por nome de Esbibenob. Esse jovem ele era filho de Golias. Esbibenob, ele era ainda um garoto quando seu pai fora derrotado por Davi. E aquele garoto então, ele cresce, ele começa a se desenvolver, não é? Ele começa a crescer com um único só pensamento, em vingar a morte do pai. Ele vai passar a viver tão somente para vingar a morte do seu pai. E tudo que ele faz, tudo que ele planeja é para a vingança do seu pai. Eu imagino aquele garoto, não é? Aquele rapazinho crescendo, e já não tinha mais o seu pai Golias como espelho, porque todos os filhos é uma coisa automática, eles se espelham nos seus pais. E aquele filho então ele foi crescendo e já não se espelhava no seu pai, porque o seu pai já havia ceifado a vida dele. E aquele garoto começa a criar agora unicamente exclusivo só para vingança. Então ele vai até o ferreiro, ele manda que faça uma lança, e essa lança, a ponta dela, somente a ponta dela, pesava quase 5 quilos. E aquele jovem então, ele começa a lapidar, a lustrar aquela lança, e junto com ela então ele manda fazer também uma espada. Mas só que ele sabia a forma que seu pai foi ceifado. Ele sabia que forma o seu pai foi morto. Eu deduzo que ele talvez não deu crédito porque por um garoto com uma pedra mataram o seu pai. A Bíblia relata, queridos, que Golias, gigante, ele pesava quase 400 quilos de massa, tinha quase 3 metros, era um homem super forte, hiper forte. Se ele desse um abraço em mim, talvez ele quebraria todos os meus ossos. E aquele homem então ele foi derrotado com uma pedra. Nós conhecemos a história sobre a sua testa. Mas agora, filho, filho de Golias. Então ele está agora fazendo uma estratégia, criando uma estratégia para como derrotar a Davi. Ele agora procura ocasião, ele procura oportunidades para poder lutar com Davi e derrotar a Davi. E sabemos que agora Davi também já não é mais aquele jovem. Sabemos que agora Davi já não é mais aquele jovem de força e de corpo na batalha. Davi agora está com mais idade, está mais com seus cabelos brancos. Davi agora ele virou um estrategista de guerra. Davi agora ele começa só a dar estratégia da guerra. A guerra vai funcionar dessa forma, desse jeito, em tal lugar, mas ele está à frente. E Esbibenob então começa a sondar, procurando uma ocasião para matar a Davi. E a Bíblia relata, queridos, que uma certa feita, Davi ele sai para lutar com os filisteus. E na grande batalha com os filisteus, Davi se cansa. E Davi, ele se cansa, e ele se retira da batalha. Ele não está na batalha, ele sai da frente da batalha e procura um refúgio. Então ele vai até uma caverna, ele entra dentro daquela caverna. E quando nós estamos cansados, automaticamente nós queremos nos livrarmos de algumas coisas para que nós podemos sentirmos mais aliviados, descansar melhor. E Davi então começa a tirar toda a sua armadura. Davi então tira as suas armaduras, tira a tua bota, tira a tua espada, coloca de um lado,
ele procura respirar mais profundo, porque ele está descansando. Mas então quem aparece na porta da caverna? Esbi-Benob, o gigante também. E agora Esbi-Benob está à porta da caverna. Davi está encurralado dentro da caverna. Ele não tem para onde correr. Ele não pode ir para trás porque está ao muro. Ele não pode ir do lado porque tem a parede. Do outro lado também. E se ele correr para frente, o gigante está com sua lança numa mão e a espada na outra mão. Então Davi se vê em apuros. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Eu acho que chegou o meu fim. E agora? Se eu for subir não tem como, porque é paredes também. E agora? O desespero. O desespero abala o seu coração. Talvez o coração agora de Davi está milhando, está batendo forte. Davi, então, eu acho que talvez ele pare e pense: agora chegou meu fim. Meu reinado acabou. Não tem jeito. Estou derrotado. Infelizmente, alguém vai se vingar em mim. E Davi, então, ele começa ali ficar temeroso, ele está temeroso. E agora, quem é que pode me ajudar? Quem é que pode agora mudar esse quadro, mudar essa situação? Deixa eu lhe falar algo para você interessante. Talvez, querido, você esteja na mesma situação em que se encontrava Davi. Talvez você está na mesma circunstância em que Davi se encontrava. Talvez as condições financeiras tenham te assolado. Talvez a enfermidade, sabe, ela tenha te assolado. Talvez você está sendo injustiçado por alguma outra pessoa. Talvez você esteja encurralado da mesma forma que Davi. Porque se ele se mexesse, Esbi-Benob furava a Davi e matava ele. Você talvez se encontre dessa forma. Você não tem por onde ir, não tem para onde sair, está tudo escuro, está tudo fechado, não se abre as portas. Mas a Bíblia relata, querido, que havia um servo de Davi, sobrinho de Davi, e ele estava em cima da penha, ele estava em cima da caverna, em uma altura razoável. Então ele pega, ele olha para baixo, e ele depara com uma situação. Ele vê o gigante, ele vê a lança, ele vê a espada, e ele deduz que o seu tio está lá dentro da caverna, não tem por onde sair. Então aquele jovem, ele não pensa duas vezes, ou melhor, ele não pensa nenhuma vez. Ele toma uma rápida atitude. Ele se joga lá do alto daquele penhasco com a sua espada, em sentido de uma dança. Ele então pula e crava aquela espada sobre as costas daquele gigante. E aquele gigante então ele cai por terra. Aquele gigante já não tem mais vida. Querido, eu quero dizer algo para você agora. Sabe, talvez você se encontre como Davi, sem a esperança. Mas eu quero dizer para você que é lá de cima, lá do alto, lá do céu que vai vir o teu socorro. O seu socorro vai vir do Senhor. É Ele que vai entrar nessa peleja. É Ele que vai derrotar novamente esse gigante que tem te afrontado, esse gigante, sabe, que tem te acusado, esse gigante que tem tirado você do céu, esse gigante, sabe, que não tem te dado nada. É esse gigante. Deus hoje ele coloca por terra. Sabe por quê?
porque nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela prosperará. Não vai prosperar. Não vai. Porque você e eu, nós somos exclusivos. Nós somos exclusivos. Nós somos filhos. Filhos do Deus Altíssimo, querido. Pode vir o que vir. Podem falar o que for. Mas se você estiver em Efésios 6, acobertado pelas armaduras de Deus, nada vai te acontecer. Nada vai te abalar. Ao contrário, Deus, Ele vai te abençoar para a glória do Senhor Jesus. Te importa não o tamanho do gigante. Talvez o gigante que está aqui atemorizando lá no serviço, talvez esse gigante que está atemorizando você na vizinhança, talvez esse gigante que está atemorizando o seu filho, está atemorizando o teu esposo, a tua esposa, esse gigante que tem chegado até a tua porta, até a tua tenda, o Senhor hoje lhe dá ordem. O Senhor hoje manda dizer para você: ei, se aquieta, querido. Então somente se aquieta, que eu estou trabalhando em prol da tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Não tem gigante, não existe gigante para com os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque maior é o meu Deus, maior dos meus problemas é o meu Deus, maior ferramenta que existe é o meu Deus, o maior de todos é o meu Deus, para a glória do Senhor Jesus. Querido, se preocupa não, tu somente marcha, caminhe, prossiga, não pare não olha para o teu lado direito e nem para o teu lado esquerdo, vá à frente, caminhe, porque Deus está segurando as tuas mãos, para a glória do Senhor Jesus. Você não vai cair, você não vai falir, você não vai cair de cama, não, querido. Deus está com você, para a glória do Senhor Jesus. Nós vemos esta ferramenta, né? A ferramenta no qual da inveja. Outra ferramenta, queridos, que muito nos preocupa, é a ferramenta da acusação. A ferramenta da acusação é um caso muito sério, onde muitas pessoas elas querem contradizer a tua vida. Muitas pessoas às vezes querem que você seja derrotado. A língua do povo é uma coisa muito séria, muito séria. E a Bíblia relata lá em Lucas 7, um homem chamado Simeão. Simeão, ele prepara uma festa, e ele manda convidar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, ele vai a esta festa, ele adentra naquela festa, se assenta à mesa, começa a participar daquela cena. Mas quando de repente entra uma mulher, e esta mulher então, ela entra por detrás do Senhor Jesus, com um vaso de alabastro, um perfume muito caro. Então ela começa com as suas lágrimas lavar os pés do Senhor, com os seus cabelos, ela começa a secar os pés do Senhor, com aquele óleo, aquele perfume, ela coloca no Senhor Jesus.
E a Bíblia relata, querido, que esta mulher era uma mulher prostituta. Era uma mulher que ela não era bem vista naquela região. Por ela levar uma vida promíscua, por levar uma vida onde todo mundo reclinava a ela. Todo mundo recriminava aquela mulher pelo fato dela ser uma mulher da vida fácil. Mas aquela mulher então, ela ficou sabendo que o Senhor Jesus estava à casa de Simeão. E ela então começa a ungir, a chorar e a perfumar o Senhor. Mas Simeão, com as suas ideias, com o seu pensamento, então ele começa a pensar consigo mesmo: ah, se o Senhor é o mestre mesmo de verdade, o Senhor saberia que essa mulher é uma prostituta. O Senhor saberia que essa mulher, ela não vale nada. E como é que pode ela estar fazendo tudo isso? Mas a Bíblia relata que o Senhor Jesus, nosso Deus, ele deu o pensamento de Simeão. Então ele disse para Simeão: Simeão, deixa eu te perguntar algo. Havia um homem, credor, tinham 2 homens que deviam dele. Um devia 500 moedas de prata, o outro 50. Qual deles foram perdoados? Então Simeão disse que devia mais. Esse foi mais amado. Então o Senhor disse: Simeão, eu vim na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Simeão, eu vim na tua casa, você não me deu óleo para me ungir e nem me deu um beijo, porque era costume dos judeus que qualquer pessoa importante fosse à casa do outro, era automático a pessoa chegar até o portão e ter uma pessoa para recepcioná-lo, levar até a porta, e da porta até um outro, colocar ele sentado e com uma toalha lavar os pés e secar os pés do visitante, e depois colocar um óleo na mão dele para que ele ungisse, e ali dava-se um beijo na face e a pessoa se sentava na mesa. E quando se sentava na mesa, era com os pés para trás, com o braço esquerdo sobre a mesa e o braço direito para poder estar manuseando para pegar a comida. Então Simeão disse para ele: olha, e visto que você não me fez nada disso, esta mulher, ela lavou os meus pés com as lágrimas. Esta mulher, ela enxugou os meus pés com os seus cabelos. Querido, eu vejo uma cena interessante, onde aquela mulher, a mulher judeia, ela não poderia tirar o seu véu. Era uma questão de honra. A mulher não podia tirar por nada, a não ser para o marido. Mas aquela mulher, então, ela tira aquele véu, ela solta o teu cabelo, os longos cabelos, com aquele cabelo, então ela começa a secar os pés do Senhor Jesus. Isso quer dizer, querido, que é intimidade. E aquela mulher tinha intimidade para com o Senhor. Querido, aquele homem então, ele começou, Simeão, ele maquinava, ele dizia que se ele soubesse quem era Deus. Mas, querida amada igreja do Senhor Jesus, hoje o Senhor está chamando eu e você mais uma vez para ter intimidade com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. O Senhor quer que nós aproximamos mais e mais dEle. O Senhor, Ele quer que, sabe, que nós vencemos as batalhas, vencemos as guerras, mas em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Não seja o Simeão da vida. Simeão, ele duvidou do mestre, duvidou de Deus, ele duvidou do poder de Deus.
Você só tem que provar um algo para você mesmo. Você tem que provar para você mesmo que você vai vencer. Você tem que provar para você que você vai conquistar. E nós vemos ali o salmista que diz: o nosso socorro está em nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Ele diz ainda, no Salmo 34:4, buscai o Senhor, e ele respondeu: livrou-me de todos os meus temores. Em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Aleluia. Amém. Deixa eu dizer um segredo para você. Eu tinha uma carteira ali no carro. Tava no documento. Onde você está? Eu olhei Passando. assim, cara, não, tô ferrando toda a carteirinha daquele documento do carro. Passando por um problema. Delegação, tudo. Não tem coisa Eu melhor falei, não, vou pegar. do que você Aí a ir gente até o olhou seu pra quarto, lá, velho, que tava... ajoelhar-se e falar com Deus. Colocar o teu problema para Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele sabe resolver o problema. Porque Deus, ele sabe como é que você vai sair dessa situação. Que ele diz na palavra dele: operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Eu fui correndo. Por isso, amado, Que sempre tava em cima do quando estiver balcão, né? com um problema, com alguma dificuldade, fale com Deus. Não conta para ninguém, não. Não conta para o teu inimigo, não conta para o teu amigo. Conta para Deus. Deixa eu te contar algo interessante. Esses cortezinhos que vai na madeira, Havia um homem, ele passava todo dia dentro da igreja para ir trabalhar. Todo dia ele passava e dizia assim, olhava para a igreja e dizia: bom dia, Senhor, e ia embora. E à tarde ele passava novamente e dizia: boa tarde, Senhor, e ia embora. Ele fez por muitos anos, por muito tempo. Mas um dia esse homem, ele sofreu um acidente de carro e foi parar numa UTI. E naquela UTI ele estava ali moribundo, ficou em coma ali por uns 2 meses, e ninguém dava nada para ele. Ele já estava com um caixão encomendado, que o médico disse que ele não ia resistir, ia embora, ia partir. Mas um dia ele acordou, ele olhou assim no pé da cama, havia uma pessoa sentada, de cabelo branco, com os olhos brilhantes, com os pés reluzientes. Então ele olhou novamente, às vezes naquele momento não entendeu, ou não creu. Então ele perguntou: quem é que está aí? E aquela voz disse: aquele que todo dia se dava bom dia e boa tarde. Aquele que todo dia você passava em frente da igreja e me cumprimentava. Eu sou o Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou aqui. Sabe, querido? É assim que funciona a coisa. É dessa forma que funciona. Quando nós fazemos para o Senhor, quando nós disponhamos para o Senhor, é uma coisa automática. Ela vai voltar, e vai voltar com lucro, vai voltar em bonança, vai voltar em mais da glória do Senhor Jesus. Às vezes, querido, eu paro para analisar, para pensar.